A Igreja Anglicana dominava as primeiras colônias americanas no século XVII na Virgínia. Como veremos mais tarde, o anglicanismo também viria a dominar as futuras colônias sulistas. Nas colônias centrais, os povoados em Nova York e Nova Jersey eram reformistas holandeses ou presbiterianos escoceses irlandeses. Os Quakers se estabeleceram na Pensilvânia. Tal mistura gerou mais diversidade religiosa nas colônias centrais do que nas outras colônias. As colônias puritanas no norte privilegiavam um meio termo. Elas não eram nem sectárias, nem episcopais, mas um agregado de congregações individuais cujos membros comandavam a comunidade. Elas se estabeleceram na Nova Inglaterra, visando a estabelecer um experimento sagrado que se tornaria uma luz para as nações. A conversão ao puritanismo incluía uma série de estágios pelos quais as pessoas deveriam passar. Mas mal haviam começado e já surgiram desafios e dissidência. Roger Williams, um pastor puritano, se opôs à mistura de autoridade civil e religiosa em sua colônia de Massachusetts. Williams foi banido e iniciou a colônia de Rhode Island com uma base religiosa bastante diferente. Anne Hutchinson acusou pastores de tornarem as obras humanas parte do processo de conversão. Sua acusação penetrou fundo no coração da teologia puritana. Hutchinson foi julgada diante dos pastores e também foi banida. Mais tarde, os Quakers chegaram à colônia de Massachusetts para pregar sobre a obra do Espírito Santo e para defender a tolerância de crenças dissidentes. Eles também foram banidos. Alguns dos Quakers banidos voltaram a Massachusetts e, na segunda prisão, foram encarcerados ou enforcados. Em 1742, o pastor congregacional da igreja de Northampton, Jonathan Edwards, escreveu sobre o que as pessoas chamavam de um grande e geral despertar nas colônias. O despertar na América foi parecido com o europeu, mas foi tão trágico que Edwards começou a achar que Deus fazia algo especial na América. Uma renovação da religião agora se centrava na conversão daqueles fora da igreja e na separação daqueles que não tinham sido convertidos. Fortes opiniões sobre tais questões dividiram os presbiterianos entre a chamada facção nova, que defendia o despertar, e sua oponente, a facção antiga. Esse cisma presbiteriano persistiu por volta de 20 anos. No final, o Grande Despertar provou ser um dos movimentos religiosos mais influentes da história americana. No século XVIII, o sul dos Estados Unidos continha apenas as 4 colônias de Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, todas menos a Virgínia, recentemente assentadas. Mas as tradições que se iniciaram no sul acabaram por causar grande impacto sobre o protestantismo dos Estados Unidos. Batistas e metodistas no sul chamavam-se de irmão e irmã e incluíam escravos em suas famílias religiosas. Os sulistas se concentravam mais em questões de santidade pessoal, frequentemente condenando danças e bebida. Os sulistas tentavam reproduzir a instituição religiosa anglicana, na que se tornaria conhecida como Igreja Episcopal nos Estados Unidos. O novo estilo religioso dos despertares do século XVIII transformou o convívio entre as raças negra e branca. Os evangélicos no sul dos Estados Unidos, em geral, acolhiam bem todos os tipos e condições de pessoas, incluindo pastores negros, que viraram líderes de comunidades religiosas, principalmente batistas e metodistas. Muitos evangélicos eram contra a escravidão. Mas, no início do século XIX, o evangelismo branco recuou em suas posições anti-escravagistas e o evangelismo negro seguiu por uma trilha distinta. Em novembro de 1786, a ruptura mais drástica com a Igreja-mãe, a Igreja Metodista de São Jorge, na Filadélfia, ocorreu quando Absalom Jones, William White e Richard Allen tentaram ajoelhar e orar no altar. Os diáconos da igreja, que era predominantemente branca, os retiraram fisicamente e a congregação, o segmento negro da congregação, sentiu-se ultrajada e eles, de um modo bem dramático, se retiraram. Em decorrência disso, entre 1787 e 1791,
nascia uma igreja sob o nome de The First Church Mother Bethel, na Filadélfia. O novo estilo religioso do século XIX era cada vez mais baseado em valores democráticos, algo que metodistas e batistas possuíam em abundância. Em seus pastores, eles queriam entusiasmo mais que educação e encorajavam ativamente a participação dos leigos em todos os aspectos da obra, incluindo a pregação. Os pastores itinerantes se adaptaram muito bem à expansão da fronteira ocidental, e a ênfase metodista e batista no livre-arbítrio, em vez de predestinação, se encaixou ao espírito da nação. Tal panorama se tornou a base para uma nova onda de revivals no primeiro terço do século XIX. A energia espiritual dos revivals espalharia novas denominações protestantes, como a Igreja Presbiteriana de Cumberland e a Igreja Cristã ou Discípulos de Cristo. O fenômeno que estava tomando o Kentucky naquela época foi o segundo grande despertar, em especial o grande revival em Ken Ridge, em agosto de 1801, e acabou por ser o mais climático e grandioso de todos os revivals. Havia pessoas de todas e de nenhuma convicção religiosa. Mas um fenômeno surgiu que ainda nos causa espanto hoje, como causava naquela época. As pessoas se surpreendiam fazendo exercícios espirituais. Algumas rolavam no chão, algumas latiam como cães, outras tinham grandes surtos de gargalhadas. É um mistério, mas quem pode explicar tudo que se relaciona com o espírito? Porém, existe um acordo que é o poder desse momento de transcender as divisões entre as denominações. Presbiterianos ouvem metodistas, metodistas ouvem batistas. Que bom era estar em comunhão no mesmo espírito, na adoração de Deus. Normalmente, as mulheres não podiam se tornar líderes protestantes, mas muitas participavam daquele entusiasmo, empregando-o a seu modo. Frances Willard organizou mulheres para apoiar a temperança. Algumas mulheres, como Jarina Lee, reivindicavam o direito de pregar. A chamada era moderna tem sido caracterizada com termos sugestivos tais como liberal e democrática. Foi a época do desenvolvimento de impérios industriais e complexos urbanos. A modernidade também foi caracterizada por ideias que incluem o capitalismo, o nacionalismo, o colonialismo e o darwinismo. Para os protestantes, a era moderna foi cheia de oportunidades e ansiedade. Os protestantes liberais acreditavam que a fé religiosa é consistente com a crítica acadêmica e que se pode descartar muito das velhas tradições a fim de preservar a essência da mensagem cristã. Para os liberais, a pior coisa que os cristãos podiam fazer seria tentar proteger ou isolar a Bíblia de seus críticos. Assim, para os protestantes liberais, a Bíblia é um livro humano e histórico, assim como a religião é um fenômeno humano. O século XIX também testemunhou um ressurgimento conservador entre os protestantes, e não apenas entre devotos antiquados do tipo que interpretam literalmente os relatos da criação no Gênesis. Os liberais alegavam que o homem tem a capacidade de conhecer o desejo de Deus. Os conservadores argumentavam o contrário, que Deus só é conhecido por meio da revelação bíblica. Os textos bíblicos mencionam o chamado fim dos tempos, e espera-se que Jesus Cristo volte em glória. Os pré-milenaristas acreditavam que nos aproximávamos desse milênio. Eles rejeitavam a esperança liberal nas possibilidades humanas na Terra. Eles alegavam que a volta de Cristo seria um cataclisma carregando os crentes para fora do mundo para estar com Deus. E eu vi o céu aberto, apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Algumas visões milenaristas geraram novas religiões no século XIX. A mais notável foram as igrejas adventistas, que surgiram após um fazendeiro de Nova York, William Miller, prever que Cristo voltaria em 1844. Liberais e conservadores coexistiam sob a mesma denominação.
Nos pontos extremos do debate, houve discussões notáveis, incluindo cismas de denominações e até julgamentos de heresia. Mas tais conflitos não geraram grandes reajustes institucionais. No século XX, o movimento ecumênico também remodelou o juízo cristão sobre outras religiões. A postura antiga de rejeitar e condenar religiões não cristãs foi questionada. A mensagem evangélica tradicional de simplicidade e clareza, centrada na confiabilidade na Bíblia e na salvação em Jesus Cristo, atraiu muitos seguidores na metade final do século XX. Da mesma forma que os protestantes conservadores apoiaram causas politicamente conservadoras, os protestantes liberais também atuaram ativamente a favor de causas politicamente liberais. Questões como homossexualismo, aborto, política externa e ambientalismo tornaram-se polêmicas religiosas. Elas invocam poderosos ideais e compromissos religiosos quando cristãos se deparam com questões que inflamam a vida política moderna. Protestante é um termo amplo e flexível. Se indagados, poucos membros de igrejas protestantes se identificariam primeiro como protestantes. Uma provável primeira descrição seria cristão ou o nome de uma denominação específica, ou adjetivos definidores como evangélico ou pentecostal. Vários protestantes têm diferentes visões da natureza da igreja, do ministério, do culto e da autoridade religiosa. Eles celebram o batismo e a comunhão de modos diferentes e associam diferentes significados a esses dois sacramentos. E apesar da diversidade das ideias protestantes ou da volatilidade que isso traz, os compromissos fundamentais do protestantismo continuam a dar significado e vitalidade a essa expressão ampla e mundial da religião cristã.